Olá, seja bem-vindo ao Pod na Redação. Nesse podcast só se fala de uma coisa, de redação. Mas, como a redação é um fenômeno trans, inter, multi, pluridisciplinar, na verdade a gente fala de tudo. Sobre o que a gente vai refletir aqui então? Sobre a vida, meus queridos. Sobre os fatos, as ideias, sobre a política, a sociedade, a natureza, sobre a língua portuguesa e, em especial, sobre os textos dissertativo-argumentativos e o uso da lógica na argumentação. Se tem alguma relação com o mundo da redação, então isso nos interessa. Quer dicas de escrita? Quer mais repertório sociocultural? Então você está ouvindo o podcast certo. Coloca o Pod na Redação na sua lista de coisas mais ouvidas na semana, porque esse programa vai te ajudar a melhorar a sua escrita. Então, galera, antes da gente começar, eu vou fazer uma pequena explicação do que é o podcast e de como ele nasceu. O podcast nasceu da seguinte ideia: a gente queria explicar para o pessoal que assiste o nosso canal no YouTube como usar as notícias que nós estamos apresentando lá no Giro de Notícias. Para quem não sabe, o Giro de Notícias é um programa que faz um resumo das principais notícias da semana para quem vai fazer redação ou prova de atualidades. Lá no Giro, eu só apresento a notícia, o geral, quase detalhe nenhum. E eu sempre fiquei pensando, cara, será que todo mundo saberia em quais temas essas informações poderiam ser usadas? E eu via que cada fato daquele noticiado podia render reflexões para uma variedade de temas muito diversos, sabe? O mesmo fato pode gerar inúmeras interpretações. Então, pensando nessa possível falta de habilidade da galera para lidar com as notícias, foi que eu pensei em fazer esse podcast. A ideia inicial foi então repercutir o Giro de Notícias e com dicas de como usar essas notícias na redação. Fiquem ligados aí. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, né, galera? Como vai funcionar o nosso podcast? Assim, no primeiro bloco eu vou repercutir as notícias do Giro, dando mais detalhes sobre cada notícia. E eu vou ensinar vocês como vocês podem usar aquelas informações em possíveis temas de redação de vestibular ou concurso público. Para quem não viu, eu vou listar aqui as 5 informações do Giro de Notícias da última semana. A gente falou daquela fuga em Bangu, no presídio de Bangu, né? O preso disfarçado de mulher. Nós falamos também da criptococose, mais conhecida como a doença do pombo. Falamos também da fórmula criada pelos pesquisadores da Unicamp que combate fortemente o mosquito Aedes aegypti. E falamos também desse caso estarrecedor da queima de livros na Turquia. De 2016 para cá já foram 300 mil livros queimados. A gente vai explicar melhor essa história também. E para terminar, gente, notícia boa, quase inacreditável. É o recorde de visita a museus no primeiro semestre de 2019. São mais de 2 milhões e 700 mil visitas a museus só nesse primeiro semestre, galera. Isso é uma notícia muito boa que a gente vai desdobrar e vai fazer com que você entenda como você poderia utilizar isso na sua redação, tá certo? Essas foram 5 informações destacadas no último Giro de Notícias. Quem está acompanhando lá no YouTube e o nosso canal, galera, vai ficar preparado para tudo quanto é tipo de tema de redação. Além de ensinar vocês a usarem melhor essas informações, no segundo bloco do programa, nós vamos escolher uma dessas notícias para fazer uma discussão mais profunda. A gente vai entrevistar toda semana algum especialista, algum professor, algum estudioso da área sobre essa notícia que vai ser escolhida e que vai suscitar justamente um aprofundamento de uma temática interessante aí que pode ser muito pertinente para as provas de redação de vocês, tá certo? E no programa de hoje, galera, o tema a ser discutido com mais profundidade é a queima de livros na Turquia, galera. Esse momento que a gente vai nomear como uma espécie de ódio ou de luta contra o conhecimento, muito típico de governos com tendências totalitárias. Eu conversei hoje com Davi Miranda, professor de História, mestre em História pela UFRJ. Ele vai trocar uma ideia muito interessante, citando outros fatos da história da humanidade, coisas parecidas com essa de queimas de livros, trocando uma ideia sobre essa questão do totalitarismo, né? Ter essa luta contra o conhecimento e outras coisas mais, galera. No segundo bloco do nosso programa, não perca, tá bom? No terceiro bloco do nosso programa, nós temos o Redação em Foco, um quadro em que a gente vai analisar algum tema de redação recente e fazer reflexões sobre esse tema, te dar algumas dicas de como você poderia lidar com esse tema. Além disso, nesse terceiro bloco, a gente ainda tem o quadro Pode ou Não Pode? Vamos tirar uma dúvida geral de escrita de redação a cada semana. Dúvidas do tipo, posso escrever com letra cursiva ou de forma, como escrevo números na redação, posso usar palavras estrangeiras e por aí vai, outros tipos de dúvida dessa natureza. E no quarto e último bloco do nosso programa, uma sequência de dicas rápidas e valiosas para você que vai fazer redação. Vamos ter a previsão do tema, qual vai ser o tema da redação do Enem de 2019.
Aqueçam suas bolas de cristal aí. Toda semana eu ou outro professor vai fazer a sua previsão do possível tema de redação do Enem 2019. E vamos ter também a palavra do dia. A cada semana, alguém aqui vai trazer uma palavra para aumentar o seu vocabulário, para te dar mais noção de conceitos interessantes. E para terminar, a frase da semana. Aquela citação de um filósofo, de um especialista sobre determinada temática que pode sim ser muito útil para você fortalecer um argumento, para você sustentar um ponto de vista seu na redação. Assim vai funcionar o nosso podcast, pessoal. Acompanha, toda semana vai ser essa programação e a gente começa repercutindo o giro de notícias nesse primeiro bloco que vai se iniciar já já. Aguardo vocês, continuem aí, galera. E na primeira parte do nosso bloco, a gente vai repercutir as 5 informações que estão lá no Giro de Notícias. Você pode conferir no nosso canal no YouTube. E aqui a gente vai explicar melhor essas notícias para vocês. Começando pela mais inusitada, né? O caso do preso que tentou fugir do presídio em Bangu vestido de mulher. Mas não é vestido de mulher de qualquer jeito não, galera. O cara tava usando uma máscara daquela tipo de cinema. Eu falei lá, né? Muito igual o filme As Branquelas, né? Quando eu ouvi essa notícia pela primeira vez, não teve como não lembrar do filme As Branquelas. Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu pudo! Segura o meu pudo! O que é? O tarado tá olhando o quê? Gostou da minha perna? Quer meter a mão, palhaço? O que foi? O que foi? Eu bato nos dois! Olha aqui! Olhando pra minha bunda como se eu fosse mulher! Você virou uma mulher. É melhor começar a agir como uma, ou então vai virar uma menina desempregada. A notícia tem cara total de Rádio Tupi, essa notícia, não tem, galera? Queria botar aquela sirene no fundo, saber imitar a voz da Paulinha, fazer aquela dramatização da galera, mas eu não sei. E fica interessante essa notícia pelo mistério lá no final, né? O cara morreu mesmo, ele se suicidou. O que vocês acham? Faço uma intervenção tardia para dizer que eu quis dizer ele foi morto ou se suicidou. Essa era a expressão correta que eu deveria ter usado para expressar claramente uma ideia. Aprendam. Acreditam no suicídio? Ele arranjou um lençol e conseguiu realmente se suicidar com o lençol. Na notícia está escrito o seguinte, né? A SEAP, que é a Secretaria do Estado aqui do Rio de Janeiro, disse que ele se enforcou com um lençol. Não dão mais detalhes nenhum sobre isso, né? Não é fácil você se enforcar com um lençol. Ele estava na solitária já no dia seguinte. Enfim, é outro ponto aí, inclusive, que vocês podem discutir sobre a questão dos direitos humanos no presídio, por exemplo. Mas, galera, explicando para vocês em que temas de redação utilizar a notícia do preso que tentou fugir de Bangu vestido de mulher. Primeiro, em qualquer tema relacionado ao sistema prisional, galera. É mais um exemplo, talvez sobre a questão humana ali dentro, ou sobre as tentativas de fuga dos presos. Vocês podem citar isso em qualquer discussão sobre o sistema prisional, galera. Inclusive, fazendo um link lá com o presídio de Altamira, né? Aquela rebelião no presídio de Altamira, cerca de 60 mortos. Isso saiu no Giro de Notícias também, se eu não me engano, no Giro de Notícias 3. São 2 fatos aí que podem ser utilizados em discussões sobre redução da maioridade penal, sistema prisional brasileiro, entre outras coisas, tá bom? Mas qualquer tema relacionado à violência, cabe também essa notícia. Violência urbana, principalmente. E você ainda poderia fazer uma associação dessa notícia sobre questões mais filosóficas, como, por exemplo, situações, atitudes desesperadas do ser humano. Por que não incluir isso? Em discussões sobre o uso da criatividade do ser humano, algo mais filosófico também, relacionado à criatividade, né? Nesse caso, como certas pessoas conseguem ser muito criativas, nem sempre para o bem, né? Mas, enfim, para essas situações meio complicadas. Beleza, galera? Então, assim, citar o fato como um exemplo do retrato do domínio das facções criminosas no Rio de Janeiro, entre outras coisas, seriam muito úteis. Nossa próxima notícia, a doença do pombo, mais conhecida como criptococose. Olha só que coisa interessante. Muita gente sabe que pombo transmite doenças, já se fala há muito tempo na sociedade, né? Inclusive, pombo é conhecido como o quê? Rato de asa, né? As pessoas, de modo geral, não gostam muito de pombo. Eu confesso uma coisa. Eu detesto pombos. E vou explicar daqui a pouco aqui um pouco do porquê que eu detesto pombos. Mas, de qualquer maneira, galera, não é isso que vem ao caso agora. O que vem ao caso nesse momento é o nome técnico da doença do pombo, criptococose. Na sua redação, uma coisa é você chamar a doença de a doença do pombo, o nome popular.
Outra coisa é você dizer a criptococose, um termo técnico, científico. Isso valoriza muito mais a sua redação, galera. Valoriza muito mais, enriquece o uso de repertório sociocultural, enriquece a sua redação. Beleza? O caso foi o seguinte, né? 2 homens morreram lá em Santos, no litoral de São Paulo, devido a essa doença. E uma coisa interessante, cara, terrível, assustadora, é que a doença, você não precisa colocar a mão no cocô do pombo não para pegar, você pega pelo ar. Assustador isso, né? As fezes dos pombos, quando elas secam, elas exalam alguns fungos, enfim, e você acaba respirando isso. Isso acontece mais, claro, em ambientes que tem um acúmulo muito grande de fezes de pombo e em ambientes pouco arejados. Então, por exemplo, em praças públicas, a chance de você pegar isso é muito menor, tá? E como eu falei, gosto de pombo? Confesso, não gosto de pombo. Mas como eu frisei lá na nossa notícia, não é para sair por aí matando pombo, gente, pelo amor de Deus. Além disso ser um crime, né, é um animal, gente. Né, a culpa, com certeza, é muito mais nossa dos seres humanos do que dos animais. E dizem, né, vocês conhecem a história do pombo? Eu ouvi falar essa história, eu queria que alguém me confirmasse depois. Mas dizem que pombos não são aves tipicamente brasileiras. Eles foram trazidos da França, né, são aves tipicamente francesas, das praças francesas, foram trazidos naquela época da Reforma Pereira Passos, tentar transformar a cidade do Rio numa pequena França, Boulevard 28 de Setembro e tudo mais. Só que, cara, virou uma praga, né? Virou uma praga e tem esse problema da criptococose. E eu vou falar pra vocês, eu odeio pombo por inúmeros motivos, mas eu tive uma luta ferrenha com pombos durante, sei lá, uns 6 anos da minha vida, os últimos 7 anos praticamente, por culpa da minha cachorra. Sim, a culpa era da cachorra. Por quê? Porque eu tive problemas com pombo por culpa da cachorra. Eu tinha uma cachorra em casa, a nossa, que Deus a tenha, falecida Jolie, nossa querida Sharpei, e ela era a única cachorra da rua que convivia bem com os pombos. Então minha casa era lotada de pombos que comiam a ração da cachorra dia e noite. E minha cachorra lidava bem com isso. Nenhum cachorro da rua provavelmente lidava bem com isso. Então minha casa era o paraíso dos pombos. Cara, eu vivi 6 anos com uma casa repleta de cocô de pombo, um risco enorme de criptococose, né? Enfim, passei vivo. Minha cachorra morreu, as rações sumiram. Cara, 2 dias depois já não tinha mais nenhum pombo na minha casa. Eles vão para outras casas lá agora. Mas me livrei dos pombos. Eu não queria que fosse dessa forma, mas é verdade que é um alívio. Pombo é incômodo. Onde, como, em que temas usar a criptococose? Em qualquer um, galera, sobre epidemias. Tá bom? Por mais, claro, vai cair uma redação, um tema de redação sobre a doença do pombo, professor? Óbvio que não. Mas pode cair uma, por exemplo, sobre a epidemia de sarampo, sobre a questão das vacinas, sobre a própria possibilidade, a volta aí, né, com força da febre amarela no Brasil e tudo mais. Então, assim, galera, se você tem uma discussão sobre saúde pública, né, por mais que ela seja específica de um ponto, você pode citar outros pontos como a doença do pombo, um caso aí de saúde pública, talvez dizendo que é negligenciado tanto pela sociedade quanto pelo poder público, mas que é altamente perigoso, e por aí vai, galera. Então vejam bem, uma simples notícia dessa pode ser encaixada em diversas discussões sobre a saúde pública brasileira, sobre as epidemias, né? Sobre a questão das vacinas, por exemplo. Você pode encaixar isso de alguma maneira, tá certo? Nossa próxima notícia: fórmula para combater o mosquito da dengue. Pô, essa notícia é muito legal, galera, porque uma universidade pública brasileira, a Unicamp, desenvolveu essa partícula que combate com uma eficácia muito grande, realmente, o mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. Falando em mosquito da dengue, que a gente sempre chamou de mosquito da dengue, agora ele já transmite mais outras 2 doenças. Talvez já transmitisse, mas tá do conhecimento da gente, né? E, cara, é só pra ferrar a vida de quem escreve na língua portuguesa, né? Aedes aegypti, que é o termo latino e tal, científico, traz complicações pra gente escrever, mas tenta gravar. Eu não acredito que os vestibulares sejam muito rígidos a ponto de atribuírem isso como um erro, determinados desvios nessa palavra Aedes aegypti. Os vestibulares mais comuns, mais concursos públicos, principalmente na área da saúde, galera, com certeza você tem que manter a escrita fiel que é. E aí vem também o mosquito da dengue, ele ferra a nossa vida com a doença, ferra a nossa vida com o seu nome, que é difícil de escrever, e com o nome de uma das doenças aí. Então ele trouxe a chikungunya, que além de ser terrível, gera dores no corpo, é difícil de ser escrita, né? Faz todo mundo errar. Que saco.
2 motivos para eu te odiar, mosquito da dengue. Né? A sua doença e os termos que você traz para o nosso vocabulário. Como utilizar essa notícia? Semelhantemente à notícia anterior, galera, em qualquer discussão sobre a saúde pública, discussões generalistas sobre a qualidade da saúde pública brasileira, você pode citar todo o combate, toda a luta que a nossa sociedade trava com o Aedes aegypti, né? E criticarem, por exemplo, que a tentativa de mudança de cultura não tem dado certo. A gente tem muitas campanhas, né? Retire os vasos com água, retire os pneus. Isso não tem dado certo. Por isso, os cientistas têm tentado criar alguma maneira de combater essa batalha que a gente tem perdido, pessoal. A dengue já esteve erradicada no Brasil, ela voltou, né, nesse século e a gente não está conseguindo lidar com isso, tá bom? Olha só, falar da dengue lembra das ações do governo de conscientização e lembra das ações da sociedade, muitas vezes de negligência. Então, mais um ponto que essa notícia traz à tona para você fazer discussões sobre diversos temas de redação. Por exemplo, eu posso usar isso aqui num tema sobre educação? Óbvio. É óbvio que você pode usar num tema sobre educação. Até porque, galera, quem produziu essa partícula aí? Uma universidade pública brasileira. Você pode citar esse caso não só em temas sobre saúde pública, mas também em temas sobre a valorização da educação pública, né? A importância do desenvolvimento científico, entre outras coisas. Beleza, galera? Você também pode incluir isso em temas que tratem da importância da ciência de modo geral, né? A importância da ciência na sociedade. Estão percebendo, galera, como uma mesma informação ela pode servir, né, a diversas interpretações e a diversas temáticas? Por mais que a informação seja da saúde, ela pode ser usada também na educação. Basta você saber utilizar tudo isso. Galera, quem acompanhar aqui o nosso podcast vai ter justamente essa habilidade para lidar melhor com as notícias. É isso que a gente vai fazer no primeiro bloco, principalmente do programa. Você pode ouvir aqui toda semana. Vamos para a próxima notícia, galera. Livros queimados na Turquia. Isso aí é a cena do apocalipse, né? Os flagelos, quem leu já os cavaleiros, né, que vem trazendo os flagelos, derramando as suas taças. Isso aí me soa uma cena meio distópica, não à toa, né? É impossível você não lembrar do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O romance Fahrenheit 451 de Ray Bradbury foi escrito na década de 50 e narra uma história que se passa em uma realidade distópica em que os livros são queimados por representarem um perigo para o sistema vigente daquela sociedade. Quem leu o livro, quem assistiu o filme, não tem como não lembrar. E é ótimo, hein? Mais um elemento aí cultural para você referir, fazer referência na sua prova. Beleza, galera? Uma coisa triste, beleza? O caso é o seguinte, a Turquia desde 2016 já queimou cerca de 300 mil livros pelo seguinte motivo. Claro, questões ideológicas, ideias que afetam, né, o status quo daquela sociedade, mas está muito relacionado ao pensador muçulmano Fethullah Gülen. Então, livros que tragam alguma ideia parecida às que ele defende, que tragam referências ao nome do Fethullah Gülen, já são censurados pelo governo da Turquia. Eu citei lá o caso mais esdrúxulo de todos, que num livro de matemática que tinha as retas F e G, é a neurose do pensamento totalitarista, né? Os caras censuraram o livro porque tinha as iniciais F e G, de Fethullah Gülen. É uma coisa muito absurda. Pra gente desdobrar, galera, qualquer tema político e cultural pode absorver essa notícia. Você vai falar sobre governos totalitaristas, né? Você vai falar sobre democracia, você vai falar sobre cultura, você vai falar sobre educação, você vai falar sobre literatura, você vai falar sobre o conhecimento, a ciência. São praticamente inúmeros, assim, são muito variados os temas que podem absorver a notícia da queima de livros pelo governo turco muito tranquilamente, galera. É só vocês ficarem ligados, assim, e perceberem onde vocês podem realmente encaixar essa notícia. Ela é muito ampla. E por fim, como geralmente a gente faz lá no Giro de Notícias, uma notícia boa, né? Pra dar uma leveza lá. Sai zika, sai chikungunya, sai tudo. Galera, olha só, inacreditável isso. Essa aqui, se eu visse, por exemplo, num blog, eu ia achar que era mentira. Mas estava num site, no G1, né? Um site de credibilidade, que fez um levantamento que mostrou o seguinte. A gente está tendo um fenômeno
uma epidemia, isso é uma epidemia boa, de visitas a museus. No primeiro semestre de 2019, a gente teve um recorde de visitas, que isso foi de 2.758.000 visitas apenas no primeiro semestre de 2019. Cara, até os diretores dos museus estão querendo entender isso, nem eles acreditavam no sucesso do próprio trabalho deles, e tem muita gente citando, por exemplo, cara, uma certa perseguição à cultura nos últimos anos, que fez com que algumas pessoas comprassem a briga. Eu não acredito muito que seja isso. Algumas pessoas citam a mudança nas exposições dos museus, né? Elas são menos, poderia dizer, menos eruditas, né? As artes tinham aquele aspecto de pertencentes a uma camada superior da sociedade. E agora você tem exposições que absorvem as crianças, absorvem os jovens, absorvem as minorias. E além disso tem a rede social, né, galera? Realmente os museus fazem um trabalho muito mais interessante, muito mais convidativo pra galera. Enfim, se você ler a matéria no site do G1, alguns diretores tentam explicar o caso. É bem interessante você saber disso. E, pessoal, vai falar sobre cultura, vai falar sobre educação? Tá aí uma grande notícia. O aumento do número de visitas a museus. Eu, se fosse abordar isso numa redação, não abordaria de uma forma tão otimista, sempre faria uma ressalva. Sempre diria, apesar de o Brasil estar vivenciando um recorde de visitas a museus, né, ainda existe um longo caminho a trilhar para o desenvolvimento cultural da sociedade brasileira. Falaria algo desse tipo, certamente eu faria alguma ressalva, mas é só uma ideia minha. Se o tema é sobre educação, se o tema é sobre cultura, se o tema é sobre sociedade, se o tema é sobre artes, esse recorde de visitas a museus é muito bem-vindo. Esse foi um desdobramento que a gente vai fazer toda semana das notícias que estão lá no Giro. Acompanhe o Giro, acompanhe as notícias. E vamos fazer aqui essa troca de ideias, entendeu? Futuramente a gente vai receber aí dúvidas da galera para discutir de uma maneira mais pontual aqui nesse desdobramento. Mas vai ser isso que a gente vai fazer futuramente, até com mais detalhes, partindo para justamente uma explicação mais concreta de onde e como utilizar essas notícias de redação. É hora da Redação em Foco. E começando o nosso terceiro bloco, galera, nós vamos ter aqui o quadro Redação em Foco, que é aquele quadro em que a gente vai analisar um tema de redação que caiu bem recentemente, algum vestibular ou concurso público. E no Pod, na redação de hoje, a gente vai analisar o tema de redação da ESA, de praticamente 2 semanas atrás, né? Que é a prática da empatia na sociedade brasileira. Anotem aí, o tema foi a prática da empatia na sociedade brasileira, não, desculpa. A prática da empatia na sociedade moderna. Isso deixava a abordagem do tema bem aberta para discussões, tanto no contexto brasileiro como no contexto mundial, beleza, galera? E é o seguinte, primeira coisa, o tema é a prática da empatia na sociedade moderna. Alguns alunos meus voltaram dessa prova dizendo o seguinte, professor, o tema da redação foi empatia, né? E eu mostrei depois para eles e falei, foi empatia? Não. Foi a prática da empatia na sociedade moderna. Ou seja, não bastava você falar apenas da empatia, era necessário que você falasse como a sociedade está praticando isso atualmente. E aí, galera, vai dizer que você não conhece o tema? Vai dizer que você não tem alguma informação sobre esse tema? É lógico que tem. É o que eu falo pra galera. Muitas vezes vocês têm informação e não sabem utilizá-la. Um dos motivos, né, da criação desse podcast é justamente para explicar isso um pouco para vocês. Por exemplo, as eleições do ano passado, o comportamento das pessoas com as suas diferenças políticas e ideológicas, muitas vezes com agressões verbais, físicas, com deboche, aquela falta de paciência de ambas as partes, galera, demonstra um grande exemplo da falta de empatia, principalmente na sociedade brasileira atualmente, tá certo? Você tinha ali diversos exemplos, famílias brigando, namoros, casamentos terminando, tudo porque as pessoas estavam com dificuldade de lidar com a diferença de opinião. Então vocês podem, de fato, galera, trazer outras palavras também pro texto de vocês, como solidariedade, compreensão, coisas desse tipo, respeito, entre outras palavras que estariam no mesmo campo semântico da discussão de empatia e que trariam, claro, conceitos interessantes para vocês abordarem. Você tem todos os casos, por exemplo, de discriminação a minorias, né? Algumas pessoas, elas sempre falam isso. Quando
aquele grupo de pessoas critica que você não pode mais chamar uma determinada minoria disso, né? Ah, você não pode chamar mais essas pessoas disso, não pode fazer determinadas piadas. E algumas pessoas colocam a seguinte situação: cara, é tão importante para você continuar mantendo esse termo para se referir a essas pessoas? Sua vida vai mudar muito? Não, provavelmente sua vida não vai mudar muito se você parar de falar isso. Mas para a pessoa que ouve isso, né, um negro, muitas vezes, uma mulher, um homossexual que ouve certos gracejos ou certos termos pejorativos, se importam bastante. Então, uma interessante atitude de empatia seria imaginar o seguinte: cara, isso não vai me fazer falta, mas vai incomodar muito aquela pessoa, então vou parar de usar esse termo, beleza? Seria um grande exemplo aí para você colocar na sua redação, galera. Muito interessante, achei muito sensível, muito humano que isso tenha caído também numa prova mesmo das Forças Armadas. É uma mudança de paradigma bem interessante. E, galera, é isso, né? Vocês têm questões aí para colocar nessa redação, bastaria vocês trazerem à memória algumas colocações. Particularmente, eu começaria essa redação fazendo uma definição do termo empatia, tá bom? Eu começaria mais ou menos assim, né? A palavra empatia é oriunda do termo grego pathos, que também deu origem à palavra paixão. De fato, os sentimentos são fundamentais na hora de nos colocarmos na posição do outro em uma atitude de solidariedade humana. Por isso, é necessário que, e aí por aí continuaria. Poderia começar simplesmente assim, fazendo uma contextualização e depois apresentar o meu ponto de vista, todos os desdobramentos, sem problema nenhum, pessoal. Seria uma maneira muito interessante de você começar essa redação. Uma outra maneira seria talvez você contando um caso, um fato jornalístico, um fato social. Por exemplo, você poderia começar dizendo, né, nas eleições de 2018, vimos uma enxurrada de mútuas agressões verbais e até físicas devido à falta de respeito pela opinião do próximo. Esse foi um claro retrato da falta de empatia da sociedade moderna, em especial no Brasil. Começaria um texto assim de uma maneira muito interessante, seria ótimo, pessoal. Tudo bem? São algumas ideias aí que você pode utilizar no seu texto, que você poderia utilizar numa redação desse tipo. Tá certo, galera? E para terminar o nosso terceiro bloco, a previsão do tema. Vamos lá? Como eu falei, galera, não tenho bola de cristal, não sou adivinho, mas a gente conhece a história do Enem, a gente analisa, leva em consideração os últimos temas, as mudanças políticas do momento também são interessantes para serem levadas em consideração numa possível previsão, entre aspas, desse tema, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou me arriscar muito não. Eu vou no mais garantido, naquela aposta que muita gente está fazendo. Mobilidade urbana. Um dos temas, eu não aposto exatamente só nesse, mas em todos os anos, galera, a gente tem apontado a mobilidade urbana como uma discussão muito pertinente que não caiu no Enem nos últimos anos. Então, na verdade, a gente está esperando a mobilidade urbana aí, pode botar uns 5 anos que a gente sempre fala, né? A mobilidade urbana pode cair em praticamente todas as listas de possíveis temas que você encontrar na internet, você vai ter mobilidade urbana e, de fato, se ele não cair nesse ano, nos próximos 5 eu acredito que esse tema vai ser abordado no Enem. A questão dos transportes públicos, né, gente, é algo que mexe muito com a nossa vida e precisa ser discutido. Então, com certeza, estudem questões de transporte, questões de mobilidade urbana, geografia, história, tudo isso vai entrar muito aí no seu campo de estudos para se preparar para esse possível tema do Enem. Essa foi a nossa previsão do tema. Além disso, a gente também fez uma análise aqui do último tema de redação da prova da ESA. Vamos para o nosso próximo bloco, que é ter uma aula de história em clima de bate-papo. Então, ouve aí essa entrevista que eu fiz com o professor Davi Miranda. Nesse bloco eu tive uma conversa maravilhosa com o professor de História Davi Miranda. Muito boa mesmo, pessoal. Quem ouvir isso vai ter uma aula sobre o Oriente Médio, sobre o processo de secularização de alguns países muçulmanos no século XX, a diferença entre países muçulmanos e países árabes. A Turquia, por exemplo, é muçulmana, mas não é árabe. A relação do mundo, a relação histórica
do mundo árabe com o conhecimento, e o Davi faz uma comparação, né, com a Idade Média, com o mundo cristão e tudo mais. E, assim, é realmente muito rica, foi muito rica essa entrevista. Eu tentei editar e reduzi-la, mas eu achei que seria um desperdício. Muita informação de qualidade. Agradeço muito ao Davi Miranda por ter concedido essa entrevista aqui pro Pod na Redação. Confere aí, galera, e desfruta, aproveita isso. Show, fala Yuri, tudo tranquilo, cara? É um prazer aí. Como é que você está enxergando isso? O que você sabe aí um pouco da história recente da Turquia? Não, cara, a Turquia ela é um caso bem... o caso da Turquia ele é peculiarmente complexo, assim, porque a Turquia está ali bem no... É o último país ali da Europa em contato com o Oriente Próximo, tem um histórico político bastante instável, né? A Turquia, Sim. Ela surgiu depois do colapso do Império Turco Otomano, passou por um processo de modernização acelerado durante as décadas de 20, 30, e depois da Segunda Guerra Mundial teve início um processo de secularização também, encabeçado pelo Kemal Atatürk, né, que foi um dos principais líderes nacionalistas da Turquia. Para a galera que não sabe, uma secularização seria... o Estado é muito associado à religião, né, a Turquia, e seria uma forma de fugir um pouco dessa religiosidade estatal, seria isso? Isso, é você tornar a estrutura do Estado, né, mais próxima de uma racionalização no sentido moderno. Entendi. Você diminui a influência da religião. E isso é um modelo de desenvolvimento do Ocidente, né? Sim. Na verdade, da Europa Ocidental. Então isso vai gerar vários atritos dentro de uma sociedade, né, que tradicionalmente é muçulmana, né? A Turquia ainda é de maioria muçulmana, um dos poucos na Europa tem essa configuração demográfica, né, religiosa. Uhum. Mas esse processo de secularização vai gerar vários conflitos internos, que ao longo a partir da década de 40, depois encabeçado pelo Atatürk, a Turquia vai passar por vários golpes de Estado que vão se prolongar ao longo das décadas, né? Inclusive houve uma tentativa de golpe contra o Erdogan, né, que é o atual presidente, que encadeou essa repressão aí. Ela é muito marcada pela perseguição às lideranças religiosas, que sempre reivindicaram o maior espaço político dentro da Turquia. Sim. E sempre houve essa intenção de manter essas lideranças religiosas alijadas do poder. Sim. Né, seguindo sempre um padrão de desenvolvimento ocidental, de uma maneira meio que forceps. Mas esse golpe de Estado que você está falando é esse do Fethullah Gülen, tentativa há uns 3 anos atrás? Isso. Ah, beleza. É uma das lideranças, na verdade, ele não reconhece uma tentativa de golpe, né, o Gülen. Sim. Mas o Erdogan acusa ele e tal, e usa essa narrativa, né, para tentar construir essa repressão. E sobre o Fethullah Gülen, qual seria o movimento dele? Por que essa raiva toda, né, do governo turco, só por causa do golpe, ou tem alguma questão das ideias dele? Porque, assim, a coisa está muito focada no Fethullah Gülen, né? Aí, para entender essa relação, é uma relação meio complexa também, seria muita pretensão minha dar uma de especialista aqui, eu conheço mais superficialmente. Mas é importante a gente retomar aqui uma questão que é a estrutura dos países muçulmanos. Geralmente a gente, no Ocidente, se construiu essa separação entre já um Estado, Sim. Né, que é o que a gente chama de Estado secular, e não aconteceu no mundo muçulmano. Esse processo de modernização que aconteceu ao longo de séculos no Ocidente, ela começou a ser acelerada no ano depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Que é o caso do próprio Atatürk, que a gente falou aqui. Então, depois na segunda metade do século, vários países muçulmanos começam a acelerar esse processo de modernização, que, afinal de contas, o Ocidente começou a transformar as outras regiões do mundo nas suas zonas de influência. Sim. Né? Seja efetivamente ocupando o território, por colocar governos fantoches lá para dominar determinadas regiões. Então, dentro após a Segunda Guerra Mundial, vários países começam a surgir lideranças nacionalistas, né? É o caso do Nasser no Egito, do Gaddafi na Líbia. Várias lideranças importantes começam a surgir, reivindicando a secularização, um modelo de modernização. Modernização, né? O Saddam Hussein, ele fazia parte desse grupo modernizador? Mais ou menos. Mais ou menos. Já é um desdobramento, já está no contexto o Saddam Hussein ele surge no contexto já de falência desse modelo secularista dentro do universo muçulmano. Entendi. Está ligado à Revolução Iraniana também. Entendi. O Saddam Hussein ele vai ser secularista, mas ele vai
ter um apoio direto dos Estados Unidos no primeiro momento, o que vai afastar o resto do mundo árabe dele. E existia um ressentimento em relação ao apoio dos Estados Unidos a Israel, entendeu? Tô entendendo. É um contexto, assim, um caldeirão muito complexo. É muito doido. Mas, assim, dentro desse contexto de modernização desses estados, a Turquia talvez tenha sido mais radical, né? Porque... Talvez até pela proximidade com a Europa também, né? Sim, uma influência mais próxima do modelo ocidental, geograficamente falando. Aham. Muitos intelectuais formados nas universidades ocidentais, enfim. E aí você tem um controle sobre o corpo religioso muito estrito, né? Que não vai favorecer que esses grupos ganhem muita força. Sim. Como acontece no Egito com a Irmandade Muçulmana. O Gaddafi era um cara muito ligado à religião, entendeu? Sim. Ele era um radical dentro dessa parada, assim, mas acreditava na secularização. Então tinha, assim, uma divisão entre política e religião que não existe muito claro no mundo muçulmano. Não é a mesma lógica ocidental, né? Sim, porque nunca existiu no mundo muçulmano uma entidade centralizadora como era Roma, por exemplo, durante um tempo. E não tem essa hierarquia. Sim. De uma maneira globalizante. Então, dentro das comunidades muçulmanas, o Islã é uma religião muito historicizada. Assim. Ela se adapta exatamente àquela localidade, aos costumes locais, de uma maneira que basta você seguir os 5 pilares do Islã para você ser considerado muçulmano. Entendi. Ele incorpora muito dos costumes locais. Então, assim, isso dá uma particularidade regional do fenômeno muçulmano. Aham. Então, assim, existe um sentimento de unidade dos povos muçulmanos, né, no primeiro momento, né, da primeira expansão islâmica e tal, mas ao longo dos séculos isso vai se convertendo em regionalidades importantes dentro da religião. E no caso da Turquia, você vai ter um fortalecimento dessa vertente secular. Então, por exemplo, lá na Turquia, né, muito próximo do modelo francês, você é proibido de usar o véu espaços públicos? Nos espaços públicos, Isso é uma questão, né, que geralmente não se associa ao mundo muçulmano. Uhum. E essa constituição de religião e poder, ela acaba sendo uma fonte de legitimação importante localmente. Não necessariamente fundamentalista. Porque também a gente aprendeu com o mundo muçulmano, dos 7 séculos em que o Império Muçulmano esteve na Europa, né, ali na Península Ibérica, religião e política que sempre caminharam do lado do outro. Era uma relação, de certa forma, dialética, uma determinava a outra. O conhecimento circulava de uma maneira muito mais livre. Né? Isso vai desembocar, inclusive, nessa discussão sobre a queima de livros e tal. Então, dentro do mundo muçulmano, não existia essas interdições que existiam no Ocidente cristão. De livros proibidos. Sim, não à toa... Oi, desculpa. Não, só fechando, que não existia essa interdição de... Não à toa que essa galera muçulmana que preservou boa parte da obra de poetas e filósofos gregos, né, cara? Sim, matemáticos, pô. Todo esse conhecimento produzido na Grécia Antiga foi considerado herético durante um tempo, né? A ideia... No mundo ocidental. No mundo ocidental, o fundamentalismo cristão entendia que todo conhecimento produzido antes de Cristo era meio que descartado, sabe? Não era verdadeiro conhecimento e tal. De povos que eram pagãos, né? Não eram cristãos. Uhum. Então, no mundo muçulmano nunca teve, né? Talvez por uma vocação mais cosmopolita, por serem povos, né, de mercadores e tal. A circulação do conhecimento sempre foi uma constante no Império Muçulmano. Então isso também é um ponto importante, uma questão para a gente refletir, porque hoje se associa o Islã a uma restrição, né, um fundamentalismo religioso, que na verdade não faz parte da constituição do Islã ao longo dos séculos. Com certeza. Você está desmitificando uma coisa que, para mim, eu não tinha essa perspectiva, que na verdade eu deveria até ter, né? Porque a gente já estudou um pouco da história da língua portuguesa, que passa pelos árabes, mas eu não tinha me ligado o quanto eles eram realmente preservadores da cultura, enquanto aí, por exemplo, na Idade Média a Europa estava se fechando, né? E agora esse movimento contrário. Meu conhecimento do mundo árabe é essa coisa mais fechada, mas muito boa essa sua elucidação aí, né, do histórico. Essa relação dos muçulmanos, sem generalizar também, não, como eu falei, assim, as regionalidades são muito importantes. Muito, né? Mas, de uma maneira, a maneira como a mídia, né, hegemônica trata normalmente a relação do Islã com o conhecimento, ela é, em certa medida, caricatural, mas ela também é resultado de um processo que é pós-Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX. Na medida em que
essas lideranças nacionalistas que a gente falou vão surgindo, Sim. elas vão trazendo problemas do desenvolvimento capitalista, né? Aham. O Nasser vai nacionalizar o canal de Suez, o Mossadegh no Irã vai querer nacionalizar o petróleo, enfim. Imagina isso, né? Na década de 50. Claro. O que isso vai causar dentro do projeto, né? Das grandes potências capitalistas. Então esses caras eles vão ser combatidos com toda a força pelo Ocidente. Então o projeto de modernização, que era orgânico, que surgiu como demanda da sociedade dos países muçulmanos, não necessariamente árabes, né? Que é importante também fazer essa distinção. Sim. Nem todo muçulmano é árabe. Né? Os iranianos são persas, os turcos são turcos, não são árabes. Os egípcios não são árabes, né? Os egípcios são. Ah, eles são árabes? Porque existe são árabes africanos, né? O que a gente tradicionalmente na literatura portuguesa chama de berbere, né? O mouro. Porque a expansão muçulmana ela começa lá no século VII, vai dominar todo o norte da África e chegar na Península Ibérica. Sim. Então, esses povos, durante muitos séculos, estão sob influência árabe. Se você pensar geograficamente, a árabe que vem da Península Arábica, ponto. Mas, culturalmente, essa região constitui uma unidade cultural ali. Uma unidade cultural, né? Sim. Não nacional, mas cultural. Sim. Por exemplo, sei lá, as cidades-estados gregas, sei lá, para fazer uma analogia. A Esparta, Tebas, Atenas eram independentes, mas compartilhavam uma mesma cultura helênica, né? Uhum. Nesse contexto, esses povos compartilham o árabe, compartilham uma unidade cultural muito próxima, que é diferente de alguns outros países. Por exemplo, que o Irã é o único país do mundo muçulmano de maioria xiita. De maioria xiita. Os xiitas são minorias em todos os outros países. E chegando aí nessa queima aí de livros, nessa parte mais recente, o que você fala assim, cara, de reflexão em relação ao ato mesmo, esse gesto de queimar livros, mesmo pra gente do Ocidente, assim, o que a gente pode olhar pra isso, o que a gente pode entender na sua perspectiva até de historiador e tal? Que significado a gente pode interpretar a partir desse gesto? Cara, lá no século XIX tem um poeta alemão chamado Heinrich Heine que disse que onde se começa a queimar livros, logo vão estar queimando pessoas, né? Então, assim, essa queima de livros, interdição do conhecimento, né, que é de fato que é o que isso representa de fato, sim, é característico de governos autoritários, né? Mas existem algumas ressalvas que a gente pode fazer. Mas vamos primeiro tratar desse caráter autoritário. Sim. Desde a Idade Média Europeia, você tem esse hábito de proibir algumas literaturas, tá? Alguns autores, como sendo contestadores da ordem vigente, né? Sim, tá aí o Dom Quixote. Quem leu Dom Quixote, o engenhoso cavaleiro, sabe, né? Porque logo no início lá da história, a galera tá queimando os livros que o Dom Quixote lia porque os livros teriam deixado ele louco. E aí o padre vai lá e queima um monte de livros, né? É um bom exemplo, né? É saída da Idade Média, né, o Dom Quixote. Com certeza, Miguel de Cervantes está de dentro desse contexto. E essa relação que a gente tinha conhecimento na Europa, né, a Idade Moderna toda vai digerir esse conflito, né? Isso vai desembocar no Iluminismo no século XVIII. Então, no Iluminismo no século XVIII vai ser a primeira vez que a gente vai reconhecer, de fato, essa liberdade de conhecimento. Sim. Né? Todo conhecimento é válido, a supervalorização da razão, né? Uma razão que o Immanuel Kant, né, vai defender, assim, tipo, a partir do momento que você tem essa revelação, você começa a operar racionalmente, né, você alcança o verdadeiro conhecimento, né, e aí vai uma continuidade do mito da caverna lá do Platão também, né? Uhum. Quando você fala que a primeira vez que você tem contato com a luz, você nunca mais consegue voltar para a caverna. Isso é uma romantização da razão, né? Como, sim, enfim, a gente pode até constatar mais recentemente. Algumas pessoas, assim, operam de forma antirracional em pleno século XXI, né? Uhum. Pode até dizer anti-iluminista. Mas voltando para a questão, durante toda a Idade Moderna foi sendo aberto esse campo para o conhecimento circular. Né? O Renascimento europeu é isso. A gente se associa sempre lá às pinturas e tal, às esculturas, né? A estátua de Davi, a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, como se o Renascimento fosse uma revolução artística, né? E não foi. O Renascimento é uma nova visão de mundo que permitiu que essa arte surgisse. Sim. Né? O Renascimento, ele
ele rompe com o limite que a igreja colocava para a circulação e produção de conhecimento no Ocidente. Né? Quando a gente fala lá, né, puxando aqui a sardinha também para as aulas de história, quando a gente fala da inversão do teocentrismo pelo antropocentrismo, né, você tira Deus do centro do mundo e coloca o homem. Isso não tem nada a ver com o individualismo do século XVIII. Entendi. A gente está falando aqui de visão de mundo. Então, assim, ao invés de você explicar tudo por Deus, por que Deus quis? Né? Não existe uma reflexão razoável aí. Uhum. Você coloca o homem. Então, assim, o Renascimento ele não rompe com a religiosidade. Então, o homem é dotado de razão. Né? A razão foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. Sim. Então, utilizar a razão é uma maneira de se aproximar de Deus. Entendi. Entendeu? Então tinha uma espécie de argumento religioso nos renascentistas? Sim, o Renascimento não rompe com a religião. Entendi. Mas ele rompe esse limite que existia para o desenvolvimento do conhecimento no Ocidente. Sim. Né? O que não existia no mundo árabe. Então, assim, não é absurdo associar essa presença árabe na Europa a esse desdobramento que foi o Renascimento. Uhum. Se você parar para pensar legal, a gente sempre... Nossa historiografia é extremamente eurocêntrica, né? Então você sempre diz, o Renascimento foi uma revolução dos espíritos. Todo mundo amanheceu, né, iluminado pela razão, vamos lá. Mas assim, a presença muçulmana é fundamental para a gente entender esse processo. Você pegar as principais obras de Shakespeare, os principais personagens são árabes. É né? verdade. Mercador de Veneza. Exatamente. Personagens centralizados árabes. E os principais países que se tornaram potência, né, ao longo de toda a Idade Moderna foram Portugal e Espanha, que era onde houve especificamente a presença muçulmana na Europa. Exato. Mas, enfim, dentro desse contexto, você tem o desenvolvimento da relação conhecimento que vai desembocar no iluminismo. Que aí sim você vai separar, né, razão de fé. Mas a partir do iluminismo você tem essa maior liberdade de imprensa, de diálogo e tal. Então, teoricamente, pela lógica kantiana, né, por essa romantização aí do mito da caverna do Platão, Sim. não haveria mais problema. Tudo é emergido da razão e tudo é funcionar. Até a gente chegar nos imperialismos, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ter um novo fator que surge dentro desse contexto de liberdade intelectual. Que a gente vai ter um crescimento por exemplo, dos fascismos na Europa, que depois, ainda no século XX, vai levar à proibição do Mein Kampf, por exemplo, do Hitler, né? Que acaba sendo de certa forma, uma ameaça à ordem democrática, né? Sim. É considerado discurso de ódio e tal. Então, assim, não é a mesma coisa do que queimar livros, né? O livro era proibido por uma questão de manutenção dessas conquistas que vieram do século XVIII. Ainda existe não que o conhecimento seja interditado, mas existe, por exemplo, uma proibição da publicação do Mein Kampf no Brasil hoje. Exato. Entendi. Então... O quê? Não, pode continuar, desculpa. Não, é só para... Entendi, com a questão da proibição da interdição, né? Os valores que levam à interdição, né? Agora a questão é, qual é o motivo dessa interdição? Né? No caso do Mein Kampf, entendeu-se que nem toda ideia ela é reversível pelo debate aberto e tal, né? Uhum. Porque a ascensão nazifascista deu no que deu e as pessoas ainda, né, continuavam ainda que de uma maneira alimentar, né, o sentimento nazista, né? Sim, o ultranacionalismo, xenofobia, mas voltando para o foco da queima de livros, em vários momentos da história você vai ter essa interdição, quando ela está associada ao regime autoritário, ela leva necessariamente a uma perseguição violenta, né? Como foi o caso dos nazistas na Europa, do fascismo. Durante a ditadura brasileira também, se você fosse pego com o manifesto comunista, você certamente ia ter um sumiço aí. Era um bom motivo para ser preso, né? Era um ótimo motivo para você ser preso. Você estar portando algum livro de terroristas, entre aspas, né? Sim. Ideologias perigosas, né, e tal. Esses termos, né? Sim. Entendi. Olha só, um caso, ele cita aqui, só pra gente fechar, né? Ele cita um caso no Chile, me lembra um pouco o Brasil de alguma forma, em que, lá durante a ditadura do Pinochet, né, o cubismo foi proibido porque era uma forma de apologia a Cuba. Caraca. Enfim, dentro dessas lógicas, dessas percepções
condições mais limitadas de arte e tal, né? Os caras não entendiam o que era e acharam que era uma ameaça, né? Era uma ameaça, exato. Mas assim, essas ideias progressistas, elas caminham independente das interdições, né? A gente sempre encontra um jeito. Entendi. E na nossa ditadura a gente também passou por isso, né? Existiam palavras que eram proibidas pela censura, né? Você lembra de alguma palavra? Pô, tem uma das músicas mais famosas do Raul Seixas, aquela Quem Não Tem Colírio e Óculos Escuros, né? Sim. Então, tinha uma parte que falava sobre deixar a vela, né, pra bruxa não aparecer, e eles acharam que aquilo era alguma mensagem subliminar. Bruxas, que era uma das palavras que era proibida. Eita, enfim, entendi. eu não lembro exatamente a história, mas... Tinha algumas palavras interditadas, né? Tinha um... Meu camarada, muito obrigado. Muito obrigado aí pelas suas explicações. Pô, mó luz sobre o mundo árabe, sobre essa questão com a relação do conhecimento, nessa comparação do mundo árabe na Idade Média. É nossa, ocidental, mas ao mesmo tempo eles estavam lá vivendo outras questões, e essa questão também do pós-Segunda Guerra, né, do nacionalismo das nações árabes, do mundo islâmico, entre outras coisas. Pô, muito obrigado mesmo, Davi, por essas luzes aí. Espero futuramente contar com a sua contribuição em outros assuntos que toquem a tua especialidade. Beleza, meu camarada? Valeu, Yuri. O prazer foi meu aí. Espero ter ajudado. Pode contar comigo aí sempre que precisar. Pode deixar, cara. Brigadão, hein? Valeu, meu camarada. Valeu. Um abraço. É isso, pessoal. Essa foi a conversa com o professor de História, Davi Miranda. Toda semana a gente vai aprofundar uma das notícias do Giro com algum especialista da área. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, guardem toda essa riqueza de informações. Vamos para o próximo bloco? E chegamos ao fim, galera. É o nosso último bloco. E para terminar, 3 coisas muito rápidas. Primeiro, a palavra do dia. Toda semana a gente vai trazer uma palavra aqui para enriquecer o seu vocabulário, para trazer uma indicação de alguma ideia e fazer também algumas considerações ortográficas, se necessário for. Além da palavra do dia, nós teremos também toda semana, no final do pod na redação, a frase da semana. E quem vai trazer pra gente tanto a palavra do dia como a frase quanto a frase da semana é o jornalista Felipe Parreira, 33 anos, loiro, olhos claros, morador da Zona Sul Carioca, um autêntico... Diz aí, Felipe Parreira, que palavra do dia você traz pra gente? Que frase você também indica aí pra galera como reflexão e talvez como um possível elemento para ser usado na argumentação de um texto dissertativo argumentativo? Fala pra gente, Felipe Parreira. E aí, professor, tudo bem, cara? Então, Yuri, a frase que eu pensei para citar essa semana é a seguinte: o conhecimento em si mesmo é um poder. Tá? Essa frase aí ela foi proferida no século XVI pelo filósofo inglês, né, o Francis Bacon, que é considerado um dos pais, né, do método científico. Tá? E essa frase ela faz cada vez mais sentido no mundo contemporâneo, porque a gente sabe as vantagens que o conhecimento traz, a nível social e até de oportunidade no mercado de trabalho. Tá? E vamos lembrar aqui que o poder a que Bacon se refere não é um poder de ordem política ou de privilégios pessoais. Tá? O poder, no caso, é um poder do homem de dominar a natureza. Mas, como temos visto aí casos recentes, né, como na Turquia, por exemplo, em que o governo queimou livros, a história já registrou casos também de regimes autoritários dessa natureza que tentaram combater esse empoderamento do povo, né, pelo conhecimento, queimando livros, né, inclusive de autores famosos como Freud, Victor Hugo e George Orwell. Então, mais uma vez repetindo, a frase da semana é: o conhecimento em si mesmo é um poder, de Francis Bacon. E eu acho que esse assunto rende um tema de redação, né, professor? O que você acha? Bom demais, muito obrigado pelas dicas. É isso, galera. Leve em consideração, reflita. Quem sabe esse não possa ser um elemento a mais aí para valorizar o seu texto. E eu aproveitei a presença do Felipe Parreira, a participação do Felipe Parreira, e pedi para ele sugerir também uma palavra que acrescentasse ao nosso vocabulário, explicando algumas coisas aí sobre ela. Ele acabou falando de algo que tem bem a ver com o tema da nossa discussão de hoje. Diz, Felipe Parreira, qual a palavra que você traz aí
para destaque nosso, algo que poderia acrescentar ao nosso vocabulário. Interessante, uma palavra interessante para usar na redação. E aí, professor, tudo bem, cara? Então, estou aqui de volta agora para trazer a palavra da semana, tá? Essa palavra é obscurantismo, né? O significado está ligado com uma prática deliberada de impedir que algum fato ou detalhes de algum assunto se tornem conhecidos, né? Segundo a explicação do Wikipédia, há denotações históricas e intelectuais que são comuns ao obscurantismo, né? Uma delas é restringir o acesso do povo ao conhecimento, e a outra definição está ligada a um estilo obscuro de ser propositalmente indefinido, né, como encontramos aí em livros ou obras de arte, por exemplo. Uma observação ortográfica é o B mudo dessa palavra, tá, do obscurantismo. E trazendo um pouco agora para o momento atual, em que a gente sabe que regimes autoritários como o da Turquia, por exemplo, estão promovendo a queima de livros, né, baseados em filtros ideológicos, eu creio que essa palavra está em voga na atualidade, né, professor? O que você acha? Eu acho essa palavra ótima, ela tem um viés crítico muito histórico, um viés crítico realmente que envolve uma carga histórica muito forte, uma carga filosófica muito forte, muito interessante. Obrigado demais, Felipe Parreira. E para terminar, a dica de escrita da semana. E a dica de escrita da semana, galera, é sobre como fazer citações de frases de filósofos e especialistas, uma frase como essa que o Felipe Parreira acabou de sugerir pra gente. Como eu faço essas citações? Você tem 2 elementos que devem ser muito amigos seus no momento de fazer referências. O primeiro elemento são as aspas, tá certo? Que você deve colocar justamente para delimitar aquele discurso que você vai trazer para o seu texto como sendo um discurso justamente importado, vindo de fora do seu texto, né? Então, e preste atenção, você deve usar as aspas, pessoal, quando você reproduzir integralmente, fielmente, aquilo que foi dito pelo tal filósofo, pelo tal especialista. As aspas, elas representam justamente a presença integral e fiel da voz do outro no seu texto. Então, se você quer citar alguma frase tal qual ela foi dita, utilize aspas. E se você não lembrar da frase tal qual ela foi dita, e se você não quiser expressar a frase toda, mas resumi-la, pode também. Aí você vai fazer aquilo que a gente chama de paráfrase. A paráfrase, né? Parafrasear é você reproduzir as ideias de uma outra pessoa com palavras diferentes, porém que mantenham o sentido. Não é para deturpar a mensagem do outro, entendeu? Você apenas mantém as ideias mudando a forma. E nesse caso você não precisa de aspas. Não precisa de aspas. As aspas só devem ser utilizadas quando você reproduzir integralmente, fielmente o discurso do outro, ok? Então, o primeiro elemento muito amigo são as aspas. Qual o segundo elemento muito amigo? As conjunções conformativas. Conjunções como segundo, conforme, que são muito utilizadas para iniciar, principalmente, uma citação. Então você poderia dizer, conforme a Constituição Federal, aspas, todo poder emana do povo, aspas de novo para fechar. Segundo a Constituição Federal, entre aspas, todo poder emana do povo. Essa é uma estrutura básica, simples e muito clara de você importar a voz do outro para o seu texto. E uma observação, não traga citações para o seu texto aleatoriamente, como um fim em si mesmo. Você deve trazer frases de filósofos e de especialistas para fortalecer o seu ponto de vista, tá bom? É para defender, para ajudar a defender o seu ponto de vista. Isso é o que na retórica se chama o argumento de autoridade, né? Você invoca uma autoridade para justamente fortalecer o seu ponto de vista. Esse foi o Pod na Redação, um podcast que vai enriquecer a qualidade da sua escrita, sem dúvida. Quem acompanhar aqui qualquer um dos blocos, qualquer uma das partes, seja ela qual for, vai virar outro redator, não tem como. Aqui a gente vai trabalhar com conteúdo de qualidade, com percepções e reflexões de qualidade, tá certo, pessoal? É só acompanhar a gente. Quem ouviu o podcast inteiro, então toda semana tá aí, né? Rumo à nota 1000. A verdade é essa. Esse cidadão estará indo rumo à nota 1000. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela audição de vocês, pela audiência de vocês. Compartilha para todo mundo, mostra pro pessoal. Podcast é uma coisa boa, fácil de ouvir no trânsito, em determinados locais públicos, quando você está esperando na fila de qualquer local, passa para os seus amigos. E semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu? Um abraço!